Bom dia, pessoal. Cá estamos nós, mais um dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira. Estamos aqui vivos e bem. Hoje não tinha aquela serração bonita que eu falei ontem, mas tá bonita a paisagem do mesmo jeito, né? Cheguei aqui, os pretinhos estão se deliciando com uma moelinha ali que eu fiz para eles. E o chá de hortelã também tá fervido ali, daqui a pouco vamos começar a tomar chá de hortelã fresco, não tem preço, viu? Eu plantei aqui erva cidreira, capim-limão, melissa e tal, tudo crescendinho ali. Que um dia eu começar a fazer uns outros chazinhos no meu gosto, porque tem uma coisa que eu faço nessa vida, é tomar chá. Todo dia. Mas espero que você esteja bem e com o bem esteja sua família também. Vamos lá, nós os velhinhos sabemos que temos que tirar o óculos para ler de perto, né? Então, vamos lá para o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí ele falando de Jesus, aí ele vai falar de si mesmo. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Jesus era o Filho unigênito. Hoje ele é o primogênito, porque nós somos filhos de Deus em Jesus, então ele é o primogênito e nós somos os demais filhos. Viram o Totô aqui? Já está deitadinho do lado do fogão ali. Impressionante, né? A gente pensar como é que Deus fez esses bichinhos, né? Cheios de amor, assim, eles sabem que eles ficam juntos, só para ficar junto, cuidando. Impressionante. Mas voltando à palavra aqui. Gente, aqui foi onde tudo começou para mim. Eu lembro lá em 1994, logo depois que eu casei, eu ia sair de casa e pensava assim, vou ler a Bíblia antes de ir. Eu pegava uma Bíbliazinha daquela dos Gideões e começava a ler ali Mateus, Marcos, Lucas, João. E eu... pô, cadê Adão e Eva aqui nesse negócio, né? Era a Bíbliazinha dos Gideões, só tinha Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E não tinha ninguém me explicado nunca como é que funcionava isso. Agora a Axa tá aqui. Nunca tinha ninguém me explicado isso. E a minha irmã Márcia Hickley começou a dar estudinho bíblico para nós lá. E começou aqui pelo Evangelho de João. Foi muito legal, isso que me marcou muito. Foi uma pena que eu não me converti um pouquinho antes. Eu podia ter me consertado um pouquinho antes. Mas, né? Ainda bem que Deus tem uma paciência infinita. Senão eu era um dos que já não tinha chance. Mas vejam que legal. Meu Deus do céu. Fala, Totô, você quer participar do estudinho, meu querido? Você quer? Vem aqui comigo também. Vamos lá, nós. Então, vejam como é que funcionam as coisas, né? Voltando aqui na questão do verbo. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra. E aqui conta que ele estava com Deus, ele era Deus. E tudo o que foi feito, ele participou. Então, esse mistério é muito grande para a gente entender, na nossa sabedoria finita, aqui na nossa sabedoria terrena. E não é legal tentar entender também, gente. Eu já expliquei isso para vocês. É uma bobagem ficar estudando demais e querendo saber tempos e épocas e tal, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver que entender e ver tudo para daí você acreditar e você seguir, aí isso você não ocorre por fé, né? Isso ocorre por ciência. É diferente. A ciência é importantíssima, mas no nosso relacionamento com Deus, a gente tem que agir com fé.
Vejam, hoje o sol tá... Ei, se acomode. O sol tá brilhando aqui e eu tava pensando nisso enquanto eu vinha. Nem vocês, nem eu temos condições de fazer a Terra girar, ou, em outras palavras, o sol nascer, né, e brilhar. E ele tá lá e a gente espera que ele nasça e que ele brilhe para nós. Então, a cada dia, quando o sol nasce, nós temos que comemorar e dar glória a Deus e aproveitar esse sol. Por quê? Porque foi Deus que colocou as coisas do jeito que elas são e a gente está aproveitando. Eu já falei, eu estou com quase 60 anos. Não sei quanto tempo de vida eu tenho para frente. Talvez alguns de vocês que estão me ouvindo tenham bem menos. Sorte de vocês, tem mais tempo para tentar fazer coisas certas. Talvez alguns de vocês tenham bem mais. Sorte de vocês também, porque já está chegando o momento de vocês irem para um lugar mais bacana do que aqui, não é verdade? E vocês têm que acreditar nisso. Quando João viu a Nova Jerusalém, a cidade santa que descia do céu, ele descreveu com portas de pérolas, ruas de ouro, não sei o quê. Gente, há 2000 e tantos anos atrás, o que o cara viu, ele não conseguia descrever. Talvez se vocês vissem a Nova Jerusalém hoje, talvez se vocês vissem o paraíso hoje, vocês teriam outra visão, diferente do que esse povo escreveu na Bíblia. Tem um pastor que eu gosto muito dele, que é o Ed René-Kivitz. Esse cara é tratado meio como herege, porque ele é muito progressista. Eu também não gosto dessa parte dele ser progressista, também implica um pouquinho. Mas ele é muito inteligente. E ele tem umas ideias assim, o pessoal critica ele, por quê? Porque ele moderniza os conceitos da Bíblia. Daí o povo fica falando que ele é herege, mas não é assim. Vocês têm que pensar assim, que um dia um cara teve uma visão de uma águia cujo peito brilhava como aço e tinha um rugido como de 1000 leões, de 1000 trovões, sei lá. O cara estava vendo um avião voando. Hoje vocês iam dizer, um avião. Mas o cara viu isso aí. Tinha um outro lá, eu não me lembro se é no livro de Naum, que ele fala que os carros andavam em alta velocidade e pelas praças e seus olhos brilhavam como tochas. O que ele estava vendo? Os automóveis de hoje, só que a descrição era aquela, né? Então, a discussão que nós temos que ter hoje é a seguinte: o que está acontecendo hoje? Hoje o sol nasceu. Se eu estou com 40, com 30, com 50, com 60, com 70, com 80, eu tenho que crer em Jesus. Aqui diz claramente que não são todos filhos de Deus, né? Aqui diz assim, a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os outros que não creem são criaturas, né? E Deus tem misericórdia também e gostaria que todos fossem com ele, mas nós temos que pensar que o nosso manual, o nosso norte é a Bíblia. Então, ótimo, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, creu no seu nome, maravilha. Você está inserido no contexto de filho de Deus e tem que crer que esse Deus que fez as coisas boas, que fez coisas melhores ainda. Você não pode pensar que teus 70, 80 anos é tudo que você tem. Bobagem isso, né? As coisas, elas tendem a ser muito melhores, muito interessantes, muito bacanas, né? Nós temos que crer que quando Jesus disse que foi para o Pai para preparar morada para nós, né? Ele foi preparar um lugar melhor, tá? Lógico que nem todos vão para um lugar melhor, né? Infelizmente, alguns vão para um lugar bem quente, né? E ainda bem que eu não tenho poder divino, porque tem muita gente, assim, principalmente nos políticos, assim, esses povos assim e tal, que eu ia pegar e mandar para o lugar quente, mas ainda bem que eu não tenho esse poder, porque eu não sou perfeito. Deixa que Deus decida os tempos e os lugares, né? Eu fico na minha aqui porque eu sou um humilde humano. Mas nós, assim, lendo essa palavra aqui, a respeito da vinda de Jesus, o verbo, a palavra que se encarnou, que se fez carne por um motivo, porque nenhum homem tinha condição de cumprir a lei. Veja, um dia eu faço um estudo mais apurado para vocês de como Deus criou o homem, qual a expectativa que ele tinha para o homem e como que Lúcifer, que também tinha poder criativo, almejou ter um lugar no céu e a sua própria criação. E por que isso não deu certo? E daí o porquê que Lúcifer passou sua existência inteira até agora tentando fazer com que a criação do homem não dê certo, para ele provar para Deus que ele estava certo e que o homem não ia dar certo, né? E Jesus veio para cá para fazer exatamente o contrário. Falou, não, eu acredito nesse povo aí. Eles são meio complicadinhos, mas vai dar certo, né? E nós temos essa missão muito legal de provar para o diabo que ele estava errado, né? E provar que Jesus estava certo. Mas é muito lindo esse texto aqui. Leia ele, o Evangelho de São João, o capítulo 1.
ele toca muito no nosso coração. Vocês pensarem o tamanho do amor, o tamanho da paixão de Jesus por cada um de nós, por mim, por você, por cada membro da sua família, para fazer esse fenômeno assim, né, de encarnar o verbo. Porque hoje vocês podem pegar e podem começar a pensar com o avanço da ciência que você pode fazer uma inseminação numa mulher sem que ela tenha relação sexual. Isso é possível. Isso com a tecnologia de hoje, calculo com tecnologias mais avançadas, né? Aí vocês veem como é que o Espírito Santo, então, poderia gerar Jesus dentro de Maria sem ela ter tido relações. É muito interessante, é muito legal. Só que Deus está acima da ciência. Deus é o criador da ciência, né? Então, as coisas que Deus faz, Ele faz muito melhor do que nós e de formas inimagináveis para nós ainda, né? Se bem que se você pensar há 1000 anos, 2000 anos atrás, o que nós fazemos hoje também era inimaginável para aquele povo, né? Mas é isso, gente, é isso. Deus faz as coisas, Deus providencia as coisas e tem interferido na história da humanidade desde sempre. E eu e você podemos fazer parte desse contexto, aceitando a Jesus, nos tornando filhos de Deus e tentando a cada dia fazer a vontade dele. Lembra que eu falei no começo ali, ó, o sol está brilhando, olhe para cima e veja. E tenha consciência disso, de que o sol é bom, de que essa luz viaja milhões de quilômetros para chegar de lá da estrela até aqui, de uma explosão, sei lá, atômica, o que é que acontece no sol, né? Aquela queima, e chega aqui, passa pela atmosfera e passa pelo nosso escudo magnético para chegar até nós numa temperatura adequada, que dá para a gente viver, que faz bem para a nossa saúde e que faz crescer as plantas. Deus fez tudo isso por amor, gente. Reflita isso e retribua esse amor de Deus, agradecendo para Ele uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor e tentando fazer a vontade dele nesse dia. Deus te abençoe, você e a tua família.